Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados mais do que especiais, com um conteúdo incrível sobre os temas de casamento e comportamento. E para você que acredita que o traje do noivo é uma escolha simples, engana-se. E para falar sobre isso, eu trago ele, que sabe tudo sobre o universo da alfaiataria masculina e que hoje é um dos grandes talentos desse mercado, meu querido Marcos Bernardino. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Silvia, é um prazer. Nós que já podemos estar ali na prática, né? Na labuta de verdade, então encontrá-la aqui onde a gente pode de verdade trocar. Eu fico grato. E orientar também, né, Marcos? Porque Sim. Às vezes eu acho que o universo masculino, do vestuário masculino, é um pouquinho deixado de lado no casamento, né? Os noivos deixam para a última hora para ver o terno, não se acham tão importantes quanto a figura da noiva, né? Eu acho que o olhar está mudando sobre o terno masculino, né? Está. Para nós é fundamental a divisão desse protagonismo, né? Por inúmeros aspectos. Primeiro, por se sentir bonito num dia tão especial da vida, né? Depois, por poder dividir essa coisa de um momento que é absolutamente horizontal, ele é 50-50 mesmo, mas natural e culturalmente você tem a noiva num outro protagonismo, e como ela é muito solar sempre, já tem um ambiente que é mais favorável a um vestido, né? Ela é acolhida de forma mais fácil ali. O terno, que é algo mais duro, algo mais reto, algo com mais contraste, ele é um extraterrestre naquele universo, né? Ele cai com uma dureza diferente. Então, fazer com que isso também seja leve, fluido, e que não traga essa formalidade tão engessada, é uma coisa que a gente tem buscado agora e que os homens também preferem. Eles querem estar mais bonitos, então fala-se muito sobre lenço de bolso, né? A gente para para falar. Graças a Deus está voltando. Eu acho maravilhoso. Enfim, adoro. Fala-se muito sobre sapato, fala-se muito sobre gravata. Existem muitas dúvidas acerca do que faz um terno, né? Então, de maneira bem introdutória, o que te faz estar de terno é o colete. Então, a palavra terno, a palavra três, ela vem de 3 peças com o mesmo propósito, ou seja, compor um traje. Não precisa necessariamente ser do mesmo tecido, mas é preciso que você esteja de paletó, de colete e de calça para que você esteja de terno. É isso que forma o terno. Exatamente. A gravata é um acessório. É um acessório. Marcos, antes da gente entrar nessa parte dos trajes, eu tenho inúmeras perguntas para vocês, porque para mim também é para você, porque também para mim vai ser uma aula de traje masculino. Você faz parte da nova geração de alfaiates da cidade. E eu confesso que eu me surpreendi a primeira vez que eu te vi. Porque a gente sempre está no imaginário popular, né? A gente pensa o alfaiate um senhor de idade, né? Os grandes nomes da alfaiataria que a gente tem acesso são senhores. Como que você entrou nesse mundo? Você foi bem aceito? Conta um pouco da tua história pra gente. Claro, demorou um pouco, assim, bem, a minha relação com a costura ela já tem mais de 2 décadas, mas eu fiquei muitos anos no universo corporativo e na parte comercial e paralelamente costurando. Em 2015 para 2016, eu sou aquariano, né? Então eu sou incapaz de fazer o que eu não amo. Eu sofro muito, fico triste e tal, desesperado. Verdade, os aquarianos têm essa característica. E aí quando eu pensei, não, eu preciso viver de uma coisa que eu amo. Eu sou músico também, mas aí a alfaiataria ficou latente ali na minha vida. E apesar de costurar, eu queria viver um pouco do mercado da alfaiataria. Então eu fui trabalhar numa alfaiataria. Aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba Você é curitibano? mesmo. Eu sou paranaense, moro aqui entre idas e vindas 20 anos, morei alguns anos no Rio de Janeiro, mas eu sou do interior do Paraná, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Nova Aurora. Por ali. Pé bem vermelho. Eu sou pé vermelha também, porque eu sou de Londrina, então claro. estamos por ali. É dessa região mesmo. Então, fui trabalhar nessa alfaiataria do Verdi, falando de legado, de cultura, de ancestralidade. Ele é um alfaiate fundamental na minha formação, no qual eu tenho
respeito, agradecimento, enfim. Para entender um pouco da rotina de uma alfaiataria, como é que funcionava. E a partir dali eu não consegui mais parar. Daí comecei profissionalmente em pouco tempo e o principal, minha principal palavra de gratidão a ele é que ele que foi a pessoa que falou assim, você precisa sair daqui agora, que é assim, você precisa arrumar um espaço teu. E aí naquela coisa da agonia de empreender, o medo de empreender, eu fui para uma sala. E aí eu tinha 30 dias para fazer aquilo acontecer, porque daí 30 dias ia vencer o aluguel, né? Olha só! E não obstante, isso foi na terça, na quinta eu já tive meu primeiro cliente. Que coisa maravilhosa, um case de sucesso, Marcos. E aí eu falei assim, opa, eu acho que isso aqui dá um pouco certo, né? E aí nesse momento, Silvia, eu era apenas eu, né? Não tinha funcionários, nada, então eu fazia tudo. Né? Eu atendia, eu costurava, eu fazia todas as peças e tal. Você cortava o terno. Tudo, da compra do tecido, a compra dos aviamentos, até a confecção, a prova das peças, assim. Então era uma época que eu acordava às 6 horas da manhã, aí costurava até às 8, atendia, voltava a costurava até umas 4 da manhã, dormia 2 horas e ficava nessa. Então eu brinco que eu acordava, tomava um energético de manhã. Já, e para poder, e foi assim 1 ano e meio, mais ou menos. Até... Quando o negócio começou a criar corpo. E aí ficou inviável mesmo, assim, essa rotina. E aí eu comecei a dizer muito não, por conta dos prazos. E aí foi necessário montar um corpo, montar um time. Eu entrei na indústria do casamento por acaso, porque eu comecei a fazer muitos casamentos. No início eu atendia outros profissionais, médicos, advogados. E aí comecei a fazer meu primeiro noivo. E a gente começou a ter um atendimento muito longo para o noivo, porque por conta da quantidade de dúvidas que se tem. Então a gente ficava 2, 3 horas conversando. Nossa, bastante. Para entender sapato, gravata, composição, textura, tudo. E eu comecei a perceber que esse não era só um mercado, mas era um produto interessante de se fazer, porque eu tinha ali uma capacidade de expressão, né? Então eu podia assinar esse traje. Apesar de estar numa cartilha, mas o noivo gosta muito de se reconhecer nisso. Às vezes, ele não quer ser mais um também, não, né? É um foi botão. Embora esse noivo que, parecia em série, né, Marcos? Foi embora total. Pelo contrário, hoje os noivos chegam no ateliê e eles justamente pegam referências que não são mais as referências que aparecem pela primeira vez ali no buscador. Eles já não procuram isso. Dá para perceber que já tem uma pesquisa, já tem um tempo de pesquisa, né? Eles estão muito seguros. É claro que gostam de compartilhar com a futura esposa, é claro que gostam de compartilhar com a mãe, com amigos. É raro quando o noivo vai sozinho ao ateliê. Olha que interessante. É bem raro. No processo mais técnico das provas, nem tanto, mas na escolha do tecido, que é o day one, né, o dia que ele vai fazer uma escolha irreversível, que é essa de escolher a cor, ele gosta de estar com amigos, ou com a mãe, ou com a noiva, enfim. Esse é um processo. Eu resumi bem aqui a história, mas basicamente foi isso. Eu brinco que a costura, eu procurava uma coisa que fizesse com que eu acordasse muito cedo, muito feliz para costurar. E até hoje, quase 8 anos depois, eu ainda me controlo para não estar lá às 5 horas da manhã, porque a minha vontade é essa. Chegar assim, cedo e começar. Chegar muito cedo e começar. Assim, minha namorada, minhas filhas, minha mãe, as pessoas que falam comigo no WhatsApp depois das 10 horas da noite ficam desesperados porque eu desapareço. Né? Eu não existo e eu fico muito bravo quando meu celular apita e eu tô lá porque é uma catarse mesmo, eu não consigo ver o tempo passar. E para mim é muito importante que 8 anos depois isso ainda... você tá vivo em você, isso é maravilhoso. Ela atende. Né? Costurar é uma coisa muito forte assim na minha cabeça. Marcos, você falou que no começo você participava de todo o processo da compra, do atendimento, da execução. E isso acho que possibilita também a formação de um profissional completo, né? Acho que você acaba tendo um olhar 360 sobre o teu negócio. Hoje, com a demanda que você tem, você acompanha todo o processo ou você tem uma participação mais ativa em algum momento da concepção desse traje? Não, eu ainda acompanho, sobretudo quando a gente fez inclusive esse desmembramento, então a gente hoje tem a loja, eu pude me aproximar ainda mais da produção. Né? Então eu acompanho impertrivelmente todos os projetos. Ou seja, fazendo esse projeto até hoje, do início ao fim,
costurando, cortando, fazendo, ou seja, tirando as medidas no início, no meio e no fim. A entrega impreterivelmente é feita por mim, então eu faço todas as entregas e os ajustes finais. Então todos os trajes, em algum momento, quando não, em todo o processo, depende, hoje a gente tem uma equipe maior e tal, uma equipe grande, mas em toda a trajetória do traje, na conferência, então toda a parte técnica, ela vai sim ou sim passar pelas minhas mãos. Olha que maravilhoso. E Marcos, um noivo, já falando primeiramente do noivo, quanto tempo esse traje demanda para ele ser concebido, confeccionado, até você fazer a entrega dele? Quanto tempo antes esse cliente tem que procurar um alfaiate? Olha, isso é uma pergunta recorrente, assim, muito importante esclarecer. Quanto tempo antes? 6, 8 meses, 1 ano, é interessante. Não falta muito tempo, não tem tempo de sobra. Deadline hoje são 45 dias. Para casamento, eu não recomendo que sejam 45 dias. Por quê? Porque envolve outras coisas, que são insumos dos quais nós não temos controle, que são, por exemplo, será que você vai conseguir em 45 dias o sapato dos seus sonhos? Pode ser que você tenha que importar. Pode ser que você precise fazer alguma intervenção em um dos elementos que compõem o traje. Então, 45 dias para um casamento, nós entregaremos em 45 dias. Mas eu acho pouco tempo, tá? O ideal é entre 90 a 120 dias. Então, ou seja, não é para esses noivos, tipo, na semana do casamento, no mês do casamento, decidirem falar sobre o traje. Já é algo que tem que ser pensado. Eu imagino que seja melhor. Mas assim, você sabe que eu recebo muito esse tipo de mensagem, né? É natural, se eu abrir minha caixa de mensagem agora, vai ter alguém que vai casar sábado. Pedindo um terno. E por isso que nós abrimos a loja. A loja que tem pronta entrega. Tem ternos prontos, ternos que tem cores e modelagem diferente do que o mercado oferece, para atender essa pessoa ou um convidado. Esses noivos de última hora. Dá para atender, mas é impossível num tempo menor que 45 dias. Sim, até por todo o processo. Por tudo que envolve. E, Marcos, hoje a gente observou, eu lembro dos primeiros casamentos, das referências antigas que eu tinha, que se via noivos de fraque, às vezes até destoando muito do estilo, né, do perfil dos trajes dos convidados. Depois teve uma época que a gente teve o meio fraque, que só existe aqui, né? Eu acho que não tem nenhum outro lugar do mundo que exista essa coisa chamada meio... É uma adaptação. Uma adaptação, assim. Né? O meio fraque. Lembro de uma época de um smoking que veio e que tem hora que ele volta, né? Claro. Em algumas festas. E hoje a gente observa que o traje dos eventos, dos casamentos, é o terno com o colete. Você acredita que a partir de agora que a gente chegou nesse equilíbrio, né? Porque eu entendo que é um traje extremamente elegante. É com ele que nós vamos seguir aí os próximos anos, que os noivos vão casar de terno? Ou você, pelo movimento que você vê, ainda mais com essa velocidade da internet, podem surgir novas formas de traje? Ou não? Chegamos no nosso limite aí? Respondendo por partes, né? Sem dúvida, essas fases elas foram bem pontuais e marcadas assim. Por quê? Porque era um momento, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, em que a alfaiataria não estava tão em voga no mundo todo. Então as pessoas tinham se afastado muito da roupa dita como social. E então ela ficou absolutamente eventual. É por isso que você vestia um fraque e às vezes o dress code do casamento não era tão formal. Não, era perceptível. Tinha um desnível aquele enorme. Desnível até a gente observava nos álbuns depois, nas fotos, que pareciam que aqueles noivos não conversavam com o ambiente que eles estavam. Eles estavam vestidos pura e unicamente para o evento. Né, era uma roupa de celebração, não uma roupa eventual. Então ela tem um ponto a mais, ela tem uma formalidade que não se usa na vida. Hoje, e de 8 anos para cá, vamos dizer assim, a ideia, e a maioria dos homens chega até o ateliê, eles querem um traje para levar para a vida. Então onde é que você vai usar um fraque depois? Ou um smoking? Até onde você vai guardar e como você vai conservar. Exatamente. Isso é um ponto maravilhoso, porque não se usa mais para ficar na capa. Não se compra mais um terno para ficar na capa e você mostrar para os familiares ali a cada churrasco que tiver em casa o terno do casamento. Pelo contrário, você leva ele para a vida. Adorei o churrasco, que era bem isso, né? Essa era a roupa do casamento, Exatamente, né? Ela era alegórica, isso. Como tem a característica do vestido.
né? O terno não, ele pode ser integrado à vida de forma construída, ou seja, o terno intacto como é, ou desconstruído. Só a calça que você pode usar com tênis, só o blazer que você pode usar com jeans. Então os homens todos chegam já querendo desconstruir. Por isso que eles pensam até na cor que vão usar para que eles consigam levar para a vida depois. Isso é um pensamento muito bom. Então, concluindo a sua pergunta, eu acredito que sim. Por que o terno parece ser a roupa do casamento? Porque se você fizer um terno clássico, e note, o terno é como é agora, como ele foi há centenas de anos. Num período de recorte de moda, você teve lapelas muito largas, ombreiras muito grandes, isso são recortes e são bem pontuais. A alfaiataria de maneira secular, um terno dos anos 30, por exemplo, vai soar um terno moderno hoje, um terno slim. Então a ideia é que essa foto, né, ela não fique uma foto datada. Eu casei em 2024. Pelo contrário, que aquilo perdure como um traje elegante no decorrer de muitos anos. Quando você vai para as grandes alfaiatarias mundiais, os trajes, eu estou falando de Keaton, de Brioni, por exemplo, que são grandes referências para todo mundo que trabalha com alfaiataria, os trajes de 50 anos atrás são bem contemporâneos, porque eles nunca foram reféns de tendência. Eles fizeram mas isso alfaiataria. é uma característica da alfaiataria como conceito? Porque você me trouxe agora uma coisa muito interessante. O vestido da noiva, quase que essencialmente, ele é datado. Sim. Você identifica, né? Quantos você já viu na internet? Em 1980, 1990 ele é datado. E o terno tem essa característica, ele é atemporal. Você sempre vai estar elegante no terno. Exatamente. Se ele for proporcional, que é o que a roupa sob medida proporciona, sem dúvida ele não será datado. Não dá para você ler ali uma tendência. A alfaiataria não tem uma variância considerável. Ela não varia conforme as coleções clássicas, né? Ela não tem duas coleções anuais como a moda, e já o vestido, que é absolutamente de um universo que respira essa moda, respinga claramente nele, né? Então a cada semestre você vai ser uma tendência voltada para um mercado feminino enorme, né? Muito maior que o mercado masculino, que vai respingar no vestido. Na alfaiataria, não. O que acontece com a alfaiataria é que, vez ou outra, e hoje nós vivemos isso, por isso que eu digo que o traje vai permanecer, a moda, enquanto mercado, abraça a alfaiataria. Então hoje nós falamos muito sobre quiet luxury, old money, que é feito São os termos do essencialmente de alfaiataria, mas isso não há nada de surpreendente e novo. Basicamente está falando de bons insumos, bons tecidos e cores mais sóbrias, o que se usa na alfaiataria desde sempre. A alfaiataria é um sinônimo, de uma maneira simples, de qualidade, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Quando você fala alfaiataria, automaticamente você liga ao termo, é algo bom, né? Algo que dura e algo atemporal. E Marcos, qual o olhar que você tem quando vem esses modismos, por exemplo, agora? Noivo sem meia, o homem sem meia, né? Ou coisa. Qual que é a tua leitura sobre esse cenário? Sim, pode, não pode? E esses dias até eu me deparei com uma situação que alguém tinha orientado o noivo a ir sem o cinto da calça. Eu queria ter um olhar técnico sobre isso. Muito bem. E verdadeiro. Você falou uma palavra cirúrgica, que é modismos, né? Então a primeira coisa que não pode é seguir modismos, se ele não conecta de forma definitiva com a sua personalidade. Ou seja, você está fazendo aquilo, mas daqui 10 anos faria sentido para você. Exatamente. Porque é teu. Se conecta com você de verdade, você não está cedendo a um modismo, faz total sentido. A ideia é divertir-se, a ideia é sentir-se absolutamente confortável. Um cinto é muito pouco ou nada para um momento tão importante da vida, para que você siga uma cartilha. O importante é que você sinta-se bonito, né? Se você está bonito, naturalmente ali existem convenções, né? É óbvio. O cinto é uma convenção dentro do terno ou não? Não é uma convenção dentro do terno. Então, tá? Se um noivo, mesmo num casamento mais sofisticado, mais formal, não quiser fazer uso do cinto, tá tudo bem, porque ele não é obrigatório naquele traje. Não, o cinto, ele é um acessório
que foi construído para que aquela calça coubesse em várias cinturas. E aí, por conta de ser esse acessório dessa calça, ele precisou ficar bonito, porque senão era só uma tira de couro que estaria ali e não faria sentido. Mas ele não é essencial na construção desse traje. Você tem várias outras saídas. A saída número 1 é que a calça esteja do tamanho da tua cintura. Ou seja, feita por um alfaiate, algo Isso. pensado, Mínimo um tecido ajustado. Né? Então você não, primeira coisa que você tira a necessidade operacional de usar cinto. Ponto. Depois, se você acredita, qual é a cara do seu traje? Se o seu traje é mais minimalista, mais limpo, o cinto é um acidente. Sim, né? ele vai É um elemento que está ali, então ele não cabe. Agora, se você quer fazer um traje absolutamente clássico, quer combinar, coordenar cinto, meia e sapato, tudo certo também. Se você for um noivo absolutamente clássico, existem sim cintos incríveis. Você pode coordenar e você pode usar. Eu repito que é muito importante que você esteja absolutamente à vontade e que aquilo não seja colocado goela abaixo porque você viu numa plataforma X, porque um famoso casou dessa forma, né? Existem elementos para verificar muito antes disso. Então, por exemplo, a ausência da meia dá desconforto térmico. Quem vai casar agora a partir de junho, julho, aqui em Curitiba, vamos dizer até outubro, e à noite no campo, ele precisa verificar se ele não estará desconfortável, ele não vai sentir frio. Então, o modismo ou a tendência não está acima do conforto, né? Vai se encontrar uma meia incrível e tudo certo. Você tem o hábito de usar coisas nos bolsos, embora o ideal é que não se use no casamento. Se a calça não estiver bem ajustada, talvez você precise de um cinto. Então, tem outras coisas para se considerar. Onde é o casamento? Qual é o horário? São quantas pessoas? Qual é a paleta de cor? Tem coisas muito mais relevantes do que a simples tendência. Seguir tendência para algo que vai ficar para o resto da vida é um erro crasso. Não, total, né? E eu falo assim, você consegue, devido a essa questão do timing do casamento, eu sempre dou um exemplo de uma conhecida nossa, que ela casou, ela e o noivo extremamente datados da época. E depois, com o passar dos anos, uma das brincadeiras da família era no Natal, quando estavam todos reunidos, pegar o álbum do casamento e dar risada. E quando me contaram aquilo, eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, um momento tão singular, um momento tão repleto de significado, passados aí 10, 15 anos, eles estão pegando o álbum do casamento, que custou uma fortuna, e estão usando para debochar, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado, porque é um momento de muito peso na nossa vida social, né? É o evento social mais importante que a gente tem. E, Marcos, eu vejo algumas fotos na internet de álbuns daquelas calças mais curtas, do terno mais curto. Aquilo é certo? Aquilo é um ajuste que não foi feito? Ou aquilo é um estilo, aquelas calças mais curtas? Qual que é a altura? Talvez a minha pergunta deveria ser: qual que é a altura certa da calça masculina? Seria isso? Ou não? Ela pode ser mais curta? É uma pergunta. Bom, primeiro é preciso contextualizar, né, ali naquele ambiente, qual a altura. Para mim, a altura certa é a altura que não empapuce, não sobre tecido. Né? Porque o que acontece? A ideia de uma roupa que vista bem, ela reproduzir uma forma anatômica que seu corpo tem. Então a perna tem essa forma. Se no final você tem um acidente, você não reproduz aquela forma. Então isso, de fato, está errado, e está errado do ponto de vista de porque prejudica a beleza de senso comum daquela peça, sem tendência de moda, sem nada. Então o que está correto é que não sobre tecido ali. Daí, subindo, é uma questão de estilo, tá? Em 3 momentos da história, 2 mais relevantes, é que usou-se a calça mais curta. Primeiro, porque não tínhamos infraestrutura urbana e os homens não queriam sujar as calças de barro, lá no início do século passado. Então eu tenho até no Instagram uma foto de 1930, aqui no Paraná, em que os homens estão com ternos super justos, porque ternos justos e não apertados facilitam a mobilidade, né? E estão com calças mais curtas, porque não queriam sujar as calças de barro. Esse é o primeiro recorte. Não tinha ainda a influência da moda diretamente ali. Era funcional. Depois, já na segunda metade desse século, começou-se a pensar como a moda pode valorizar teu corpo. Se eu comunico que essa calça é curta, eu dou estatura a esse homem.
Então eu dou uma visão vertical mais relevante, ele fica mais alto. Toda vez que eu coloco a pele aparente, então punhos, né, eu dou mais envergadura. Quando eu dou dorso, eu dou mais peito. E quando eu coloco pele lá embaixo, eu comunico que a calça é mais curta, ora, esse homem é mais alto. Então ela dá uma ilusão de ótica nesse sentido. Com isso também vem alguma informalidade, né? Então precisa entender o quanto informal é o seu casamento. Aquilo que nós falamos do dress code lá do início. Então, se você der um dress code completamente formal, um passeio completo, eu imagino não ser de bom tom que você esteja com uma calça super curta, mas sim um corte que não empapuce lá embaixo, pode ou não tocar no sapato, mas tudo que for over, né, apertado demais, curto demais, largo demais, no mínimo não soará elegante. Tem um outro lado que é o estilo, a personalidade. Pode ser que você tenha uma persona, seja ela artística ou o que for, que caiba e que faça sentido essa roupa. Se fizer sentido, não posso dizer nenhuma regra. Ótimo, só tem que fazer sentido, né? Tá claro. Porque é muito interessante a leitura que eu tenho. Parece que quando eu vejo um homem ou uma mulher e que aquele é o estilo verdadeiro dela, tudo se conversa, Sem por sombra de mais que dúvida. de repente, que para mim eu não usasse ou coisa, mas na hora que eu olho eu sinto uma harmonia generalizada. E às vezes eu percebo, não só os noivos, às vezes os homens fazendo escolhas que quando a gente, sem conhecer a pessoa, sem nada, olha, parece que aquilo é meio fake, que ele tentou ser aquilo, né? Eu acho que principalmente nesses itens assim mais marcantes, né? Encurtar uma calça, usar um sapato sem meia, talvez tentar ir no modismo, aquilo não soe tão natural, tão confortável ao olhar. Concordo plenamente. Sei, Veja, nesse espaço de tempo, acho que eu estava contabilizando esses dias, foram mais de 500 casamentos, 500, e foram todos os tipos de casamento. Os casamentos mais clássicos aos casamentos que eram artísticos mesmo, que tinham um tema muito importante. Por exemplo, eu fiz recentemente um casamento que foi num castelo. O tema do casamento era medieval. Eu fiz uma casaca de Você veludo. fez uma casaca. Bordô com uma calça de veludo preto, com aplicações de couro, bem medieval. Ele entrou num cavalo. Ele entrou Medieval no cavalo. mesmo. Medieval Ousado, mesmo. ousado. E tal. Quando chegou na última prova, que a gente prova com uma manga só, ele pediu que não fizesse a outra manga. Porque ele achou que fazia sentido ter uma manga só. E ele estava muito seguro e ele casou com uma manga só. Uau. Mas quando eu vi as fotos, eram muito eles. Eram os dois. Isso é sensacional. Tava muito claro. E assim, os amigos também eram assim. Tudo se conversava. Tinha uma mise-en-scène, tinha uma coisa que era muito real. Então essa coisa de você estar à vontade com aquilo. Só que isso é uma concepção, né? Do dia 1 ao dia 30, ou seja, no dia do casamento, tudo conversou. Acho que o maior problema é quando você faz adaptações, quando você faz coisas que são imprevisíveis, porque daí pode super funcionar, como pode ser um desastre. Eu não acho que o casamento seja um lugar para poder experimentar coisas a primeira vez. Homens que já usam terno, por exemplo, advogados, que precisam usar no dia a dia, eles tendem a casar muito mais confortáveis. Sim, eles estão no ambiente deles ali, Eles né? já sabem toda a etiqueta, como é que você vai usar o paletó, então fica mais fácil, eles estão mais confortáveis. Homens que usam terno eventualmente, ou às vezes a primeira vez, então tem noivos muito jovens, por exemplo, aí nós orientamos até mais, né? Quando você sentar, por exemplo, o botão do paletó estará aberto, o primeiro botão do colete de baixo para cima sempre aberto. Então existem inúmeras coisas, movimentos laterais não se faz de paletó fechado. A partir do momento que você virar as costas do altar, abra o paletó, porque você vai ter que abrir os braços, cumprimentar, eventualmente brincar com uma criança, abraçar as pessoas. Não existe terno que você consiga fazer esse movimento. Verdade. Ele pode estar do tamanho que é, só que isso precisa ser de forma leve. Não marcar tudo isso, assim, não precisa falar, opa, agora é isso. Não, viva só com terno. Por isso eu digo assim, olha, uma semana antes na tua casa, vista o terno. Fique um tempo com ele, sinta como é sentar, levantar, se movimentar.
e levante a mão caso você precise de alguma coisa. Porque você está de roupa e o terno, Silvia, ele é o ápice da vestimenta masculina. E um homem com um terno bem cortado, não existe nada mais bonito, É né? lindíssimo. É lindíssimo. Eu tô tão acostumado a usar terno todo dia, assim, que eu não vejo mais como terno, como costume, né? O costume é sem, o terno é com o colete e o costume é sem o colete. Isso, né? Essas são, fazendo um adendo rápido, essas são 3 dúvidas clássicas. O que é terno, que nós já falamos. Terno, 3 peças. O costume, paletó e calça. E depois, por que eu disse paletó e calça e não blazer e calça? O blazer, ele não terá uma calça. Ele é uma peça avulsa. Então, um paletó, que faz parte de um conjunto, pode fazer às vezes de um blazer. Entendi. Um blazer nunca será um paletó porque ele é avulso. Quando eu desfragmento do meu traje e uso com jeans, por exemplo, ele faz às vezes de um blazer. Mas quando ele está sendo usado no conjunto, ele é um paletó. Ele é um paletó. E o paletó com a calça é o costume. Exatamente. Essas 2 peças fazem o costume. E eu não faço a mínima ideia de qual era essa última pergunta. Eu também não faço, mas eu tenho uma pergunta no meio dessas. Tá. A gravata, daí, quando a gente fala do terno, ele é só um trio. Mas e a gravata? Ela entra nesse conjunto ou ela é possível ou não? Ela é possível ou não. Então, o que eu oriento? Mais uma vez, dependendo da personalidade, mas se nós tirarmos esse noivo e colocarmos no ambiente. Um casamento urbano, noturno, ele pede uma gravata. Tá. Eu acho bem interessante que a gravata esteja ali, geralmente mais formal, é outra história. Um casamento clássico, com ritos clássicos, pede sim uma gravata, até por conta da desconstrução, né? Então, quando você vai se desmontando, você ainda continua muito elegante. Casamentos que são no campo, que são na praia, esses casamentos não pedem ou não uma gravata. Você pode ou não usar uma gravata. Naturalmente, é de você observar que a tua camisa precisa estar bem estruturada. Então, uma boa gola... Que é o problema da gola, né, Marcos? Uma boa que às gola vezes é a pessoa fundamental. chega, a gola... Não sei o que acontece com as golas. Uma tá de um lado, outra tá da outra. É porque fica muito aparente, né? Tudo que está muito próximo do rosto é um foco de Exato. Né? Você vê muito isso. Então, quando você tira a gravata, é bom se preocupar com a estruturação dessa gola, para que você esteja ainda assim impecável. Minha opinião é que a gravata cabe ou não, depende desses relevantes. Tá. Teoricamente, seriam eventos com uma maior densidade de formalidade, o uso da gravata seria ali quase que obrigatório. E daí, Marcos, no caso da gravata borboleta e da gravata tradicional, qual que é o critério para essa escolha? Ótima pergunta, né? São coisas que eu recebo todos os dias, né? Ali... A gente devia ter pego todas as perguntas do seu celular. Vou pegar e vou ver. Abre o celular e a gente vai fazer. Bom, a gravata borboleta ela deve ser usada no smoking. Ela pertence ao smoking? Ela pertence ao smoking ou ao tuxedo. O tuxedo é qual? Ele é mais completo, né? Ele tem a camisa de babado, ele tem gorgurão na lateral, uma série de formalidades. É aquele traje que a gente vê cheio dos acabamentinhos. Isso, ele é muito mais formal. Formal, tá. Né? Quando e quem está usando esse traje ainda hoje? Fora a realeza inglesa. Apesar que não, que eles usam fraque lá. Né? Usa-se muito é o fraque. Bom, red carpet ainda é muito bem-vindo. Eventos que pedem. Tá. Quando você diz pedem, é porque no convite está pedindo o dress code está sendo informado. Lembrando, gente, que quando você pede um dress code num convite, a festa, o evento, tem que estar à altura do traje. A gente não sai pedindo trajes aí para as pessoas, não oferecendo um evento que comporte aquele traje, né? E a responsabilidade que você tem acerca do seu traje. Exato. Né? Então, eventos noturnos, de gala, eventos que envolvem alguma celebração, uma premiação, né? Eles cabem de fato isso, porque é um momento da vida ímpar.
Tá. Tá? Você tem demanda por esse traje, mesmo que pontual? Temos. Ou não? Ela tá ali nos livros? Tem? Temos. Que interessante. Muito mais em formaturas do que em casamentos. Tá. Então, debutantes, pais de debutantes, irmãos, eu acredito que é o traje ideal, inclusive. Que ótimo. Tá? Claramente vendo qual é o dress code do evento, mas em geral nós fazemos smokings para pais, irmãos de debutantes e tal. Porque por conta disso, né? Talvez você não consiga levar para a vida depois, como é que você vai compor, e para não dar uma formalidade além do que o evento pede. Tá, entendi. E daí a gente tem o smoking. Isso. O smoking também, tudo certo. O smoking é um pouquinho mais informal, se assim pode se dizer. Tá, né? Ele não vai ter o babado. Ele não tem o babado. Você pode usar uma camisa com a gola quebrada de smoking e tal, mas ele não tem faixa, né? A camisa não tem babado. A faixa aqui. vai entrar no tuchedo. No tuchedo, né? Isso, ele tá ali mais clássico na formação. E depois você tem o summer, né? Que é quase um smoking de verão, que aí você inverte a lapela. O traje é branco, a lapela é preta. Então ele é um traje mais peninsular, ele é um traje mais oceânico, ele é mais fresco. Marcos, a gente consegue as fotos depois desses trajes com Claro que você? sim. E daí eu peço para edição colocar isso. Dá uma olhada aí nos trajes, então você vai saber o que é cada um. Porque daí acho que vai ficar muito interessante. E daí o summer, ele é branco. O smoking pode ser branco ou não? Não, eu acho que poder ele pode, claro, é uma concepção muito mais artística do que uma cartilha, né? A cartilha, o ideal é que o summer seja branco, para você inverter essa questão. Mas quando você trata de moda e de concepção e de assinatura, você pode sim fazer um smoking branco e até ele ficar interessante, né? É aquilo que eu te disse, pode ser incrível, pode ser catastrófico. A linha é sensível, tênue. É bem tênue. É tênue. Tipo, É por isso que eu digo que, por exemplo, é imprescindível que, se você escolhe, por exemplo, usar tênis, né, de fato você escolha um tênis. O tênis. Né? Um tênis com cara de tênis, que seja esportivo mesmo, que você não simule um sapato, né, e não use o famigerado sapatênis, certo? A Era que tá fazendo essa cara, viu, gente? Eu tenho um certo pavor dessas coisas que são meio híbridas. Eu gosto das coisas que têm uma forma definida. Quer casar de tênis? Vai de tênis. Tênis. Os sapatos clássicos, todos eles têm mais de 100 anos. Seja um brogue, um loafer. O brogue é o que tem os furinhos. Isso, exatamente. O loafer é o que não tem cadarço. Ele é da família dos mocassins. Tá. Ali. Então tem inúmeros mocassins que são loafers, tem docksides, enfim, é muito grande a família. Mas a maioria desses sapatos, todos eles não são híbridos e não são contemporâneos do ponto de vista de serem criados agora. Tá. Né? Eles são... Ou seja, já se usou de alfaiataria esse sapato há 120 anos. Homens múltiplos, com percepções de moda múltiplas. Né? Estilos também. Então, eles estão bem experimentados e são incríveis. Mas tudo bem também usar tênis. É aquilo, conecta muito mais. Você nunca colocou um sapato na vida. Não vai conseguir nem andar. Eu prefiro que você não entre mancando e entre de tênis numa boa. Ou você é conectado com esportes. A história do casal suporta isso. Suporta. Né? E aí é lindo. O casamento, eu brinco que é um dos poucos lugares da vida que você está num lugar bem quentinho, com 100 pessoas ali torcendo, hipoteticamente. Queremos, gente, torçam. Hipoteticamente, que eles estão inclinados a te achar lindo. Né? E é o seu casamento, Sim. né? É um nível de personalização muito alto. Claro, não pprecisa ceder em nada. Isso. Não precisa ceder em nada, você precisa ficar à vontade. Então as pessoas estão predispostas a te acharem incríveis, assim. Eu sou muito convidado para casamento, né? Então quando vai chegando ali perto da entrega tal, e como a gente se vê muitas vezes, é natural estreitar, e aí quando vou em algum casamento, e as pessoas têm expectativa de que eu vá nesse casamento de dourado, lilás e cabelo a caju, né? Não. Um personagem. Não, eu vou de estar no cinza. Eles ficam decepcionados, assim, porque eles esperam que eu chegue Mas é uma questão de protagonismo. Aquele dia é o protagonismo da roupa que eu fiz e do noivo.
Eu não tenho a menor vontade, né? Eu não vou lá de terno rosa, ou enfim. Você não né? quer ser uma atração do casamento. Não, quero ser um convidado. E além disso, eu uso terno quase todos os dias, Silvia. Então, esse é o dia que eu quero ir de clássico, por conta de olhar aquelas fotos e falei, eu tava de terno cinza, tudo certo. Tudo certo. Não, eu não tava na Pantone do ano. Que era aquele ano de 2024. Não, isso é irrelevante para mim, assim, a ideia é poder olhar, isso me emociona mais, assim, segunda-feira que eu não recebo uma declaração emocionada ou uma solicitação de orçamento, é uma segunda-feira muito triste para mim, que eu penso, nossa, nós mostramos esse traje para 300, 400 pessoas e ninguém gostou a ponto de querer comprar outro. Então, o nosso desafio é basicamente esse também, é fazer com que aquele traje, no universo de outros 100, 200, 300 homens, sem uma marca aparente, né? Entenda-se que tem algo de diferente. Diferente. Marcos, voltando à gravata, e daí quando que é a borboleta e quando que é a gravata tradicional? É Agora eu falei muitas coisas, né, e não falei disso. Eu tenho muitas perguntas, e daí a gente está indo por um caminho que eu tô achando fascinante. A gravata tradicional. Voltamos à gravata. Gravata tradicional no terno clássico. Tá. Né? E deixa a gravata borboleta para o smoking, tuxedo, summer ou crianças. Criança pode brincar? Pode. É outra coisa, é mais leve, é fofo, é bonito, mas no traje pode funcionar, mas é essencialmente uma adaptação. Tá. No traje clássico, e né? tudo que a gente adapta pode dar um pouquinho certo ou pode dar um pouquinho errado. Claro. Às vezes o teu casamento tem um tema. Então, por exemplo, se você colocou lá uma banda que vai tocar música da década de 50, talvez esse seja um elemento que conecte. Ou a festa era um casarão antigo e você precisa dar um viés mais clássico, mais vintage. Funciona super. Ou existem elementos que entram no seu terno com uma ligação afetiva. A gravata que era do seu avô, né? Uma abotoadura que era do seu pai, uma série de coisas. Por quê? Nossa geração talvez seja a última geração que herdou roupa dos pais, né? Os nossos filhos provavelmente não herdarão roupas dos nossos filhos tão pouco. Então, por quê? Porque preocupava-se com insumos, né? Preocupava-se com caimento, com boas coisas. Então, eu recebo lá ternos de 30, 40 anos. Impecáveis. O nosso pensamento de consumo de roupa está muito ligado na roupa da próxima estação. O que vai sair na Zara. Daqui a 6 meses é preciso comunicar para você que essa roupa ou envelheceu, tecnicamente envelheceu, desbotou, ou ela não é mais a roupa do momento. Eu preciso te dar 2 comunicações. Por isso fast fashion. Porque é feito rápido, porque passa rápido. E porque é consumido rápido também. E porque é consumido rápido, porque tem que vir uma outra... Para gerar, para essa indústria... Uma outra tendência. Se um terno de 30 anos atrás pode perfeitamente estar impecável. Né? Eu já ajustei inúmeros ternos de muitos anos. Tecidos italianos de alta gramatura, impecáveis ao redor do tempo. Hoje, basicamente, você não tem nem onde lavar bons ternos. Há uma dificuldade. Muitas lavanderias nem sabem. Não sabem. Com determinados tecidos, elas não sabem lidar. Porque não é a regra. Né? E nós temos bons tecidos no Brasil, Marcos, porque a gente ouve muito, né, dos tecidos italianos. Né? Não, é um terno italiano, é um terno italiano. Nossa indústria produz bons tecidos para ternos? Sim, nós temos 2 recortes. Antes do prêt-à-porter explodir, nós tínhamos algumas boas indústrias no Brasil. Algumas, 5 ou 6. Clássicas, tal. Uma icônica de linho chamada Braspérola, que foi sim. uma potência. Uma potência, Braspérola. Né, realmente incrível, tal. Hoje, e aí pasme, existe uma única empresa de lã fria no Brasil, de lã pura mesmo, né? Que são os tecidos clássicos de alfaiataria. Então diminuiu muito o mercado. Existe uma grande empresa, mas uma única empresa. 90% das vezes nós temos que importar, seja da Itália, da Inglaterra, enfim, de outros lugares do mundo, depende da característica do tecido, mas não existe. Na América Latina também você tem, no Peru principalmente, tem uma excelente lã. E um grande lanifício, o maior da América Latina. Mas no Brasil você tem poucos tecidos ditos para alfaiataria,
do que no resto do mundo. E você acredita no resgate dessa alfaiataria clássica, né, de mandar fazer o terno? Porque o que eu observo, Marcos? Eu vejo muitos pais de noivos fazendo ternos para o dia a dia e fazendo até as suas camisas para o dia a dia. E essa nova geração, não, geralmente estão comprando. E até comentei na hora que você chegou, eu observei que quase todos os nossos noivos têm recusado aquele terno pronto e têm ido. Quase todos os nossos noivos são com vocês hoje. Você acha que essa nova geração está começando a ter um novo olhar em relação a essa alfaiataria? Ou se os alfaiates, eles trouxeram esse respiro, essa renovação em algo tão tradicional? Porque às vezes também é delicado você ter um negócio ou designar uma pessoa com uma idade muito longa, diferente da sua, muito distante, para elaborar o terno, né? Porque as conversas, naturalmente, gente, isso é vida, ninguém está desqualificando, mas é vida, né? A conversa, ela já não fica mais ali na mesma página. Você acha que a gente vai ter mais roupas feitas? Acho que cada vez mais. Acho que são recortes diferentes. O homem, quando ele procura fazer um terno para o casamento, primeiro que ele já está numa curva da vida que alguns valores já foram modificando. Tá? Então ele vai estar ali nos 30 anos, tal, ele já começa a querer ter coisas que façam mais sentido e que não satisfaçam só o ego ou uma coisa pontual. Ele já começa a fazer, de forma geral, aquisições mais robustas de vida. Né? Ele está no momento... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então o terno, na importância que ele tem na vida dele, ele quer assinar, ele quer escolher coisas. Né? Se você chega num terno pronto e quer escolher um botão, não é possível. Né? Então ele quer se reconhecer naquele consumo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, quando a gente fala de casamento. Quando a gente abre o leque e fala de mercado, sim, um outro ponto é, de fato, a conexão que está mais próxima de idade geracional, ela é mais fácil. A linguagem é outra. Nós somos da mesma tribo. Né? Isso facilita um pouco a compreensão. Bastante, porque as referências acabam sendo as referências mesmas, são elas as não mesmas. ficam tão distantes. E estão muito frescas, né, ali na cabeça. Depois tem a coisa de mercado. De fato, o mundo começa a perceber que o que é feito em menor quantidade, que é meio óbvio, acaba tendo mais qualidade do ponto de vista de personalidade. Então não dá para abraçar esse pensamento de que as coisas fossem mundiais, ou seja, né, você tem culturas múltiplas, visões de mundo de forma continental completamente distinta, mas existe um produto que funciona na Índia e funciona aqui. Certo. Né? Isso é muito amplo, porque você de fato não está reconhecendo o cliente de verdade. Ele tem uma outra formação, uma outra cultura, não dá para agradar. Então, coisas que agradam determinadas pessoas e não agradam outras pessoas, porque existe um outro nicho que vai agradar e abraçar aquelas pessoas. Então, num curto espaço de tempo, quanto mais você tinha em shopping center as coisas, facilidades, pequenas experiências vazias, só que muitas, né? Uma experiência traumática de café, outra experiência traumática de pipoca, outra experiência traumática de... parecia completo. Hoje eu quero ir no pipoqueiro ali da esquina e viver aquela experiência ali. Eu quero ir no barbeiro, que é perto da minha casa, e ele só faz barba. E ele sabe meu nome. Sim, ele entende. Ela não gosta assim. Porque, por exemplo, eu faço roupas das quais os clientes têm ou tiques ou determinadas coisas, mas tem um que gosta da ponta da gola assim. Só uma. Uhum. Tudo certo. Quando ele vai lá, a gente nem pergunta mais sobre isso. Né? Então ele se reconhece mais naquilo. E essas relações de consumo com comida, né, com bebidas, com tudo mesmo. Então assim, você quer o teu móvel muito mais fora do que é, sabe? Imóveis, por exemplo. Né? Existe uma tendência arquitetônica que aparece que as pessoas qualquer pessoa pode morar nessa casa. Exato, pode claro ser que do não. João, da Maria e de qualquer uma pessoa. Casa é um organismo super vivo. Eu preciso chegar ali e falar assim, a Silvia que mora aqui, ó, ela adora esse sofá, é a cara dela.
e ninguém mais gosta. Não tem problema nenhum, tudo certo. Eu não preciso ser um combo de escolhas completamente previsíveis se eu sou múltiplo. Eu sou completamente diferente. E eu procuro em você justamente essa coisa que eu não tenho. Às vezes você tem uma expertise super em arquitetura e você não é arquiteta, mas você tem. Então a minha amizade contigo refina a minha percepção, que é completamente diferente da tua, mas eu pesco ali coisas que fazem sentido. E aí a gente vai juntando essas coisas todas pequenas para fazer o mundo tinha se transformado num pato que faz tudo, mas faz tudo mal. Faz tudo mal, é verdade. Né? Ele voa mal, caminha mal, nada mal. Tudo mal. Faz tudo mal. Hoje não, você quer especialistas em voo. Aí você vai procurar uma águia. Você quer especialistas em pesca. Aí você vai, sei lá, né? Então você acaba tendo uma vida mais personalizada, mais completa. Não, acho que tá vindo um resgate mesmo, bem pontuado isso que você colocou. E, Marcos, daí no caso, por exemplo, do terno, do casamento, ele é permitido, então, somente ao noivo ir de terno no casamento? Com o colete no casamento? O colete virou o diferencial do traje que me marca como uma pessoa especial? Porque lá atrás a gente tinha essa discrepância, né? Um traje uma veste muito específica para um rito, e agora nós temos um traje que funciona no dia a dia, que ele está encorpado em outros momentos, ele está, né? Só que daí a diferenciação para o casamento acabaria sendo o colete e ele ficaria exclusivo só do noivo, ou tudo bem um convidado que quer ir de terno no casamento? Tudo bem o convidado que quer ir de terno, os pais eu oriento que também vão, em geral eles estão mais confortáveis com isso, mais clássicos, mas tudo bem o convidado ir porque será a minoria. A maioria dos homens sente-se mais à vontade com o costume. Entendendo que estão de ternos, né? De terno. Mas tudo bem um convidado ir de colete. Dá para você dar protagonismo para o noivo, além do uso do colete. Dá para fazer outras coisas que, numa sinapse, na visão periférica, você vai perceber quem é o noivo do início ao final da festa. Por exemplo, um lenço no bolso, uma gravata. Quais seriam esses elementos? Lenço de bolso, você falou muito bem. A escolha cirúrgica do sapato, que é um sapato que não estará ali. O sapato é uma arte, Marcos. Escolher um sapato, eu falo que é uma arte. É difícil, até porque hoje cada vez mais, mas num passado bem próximo, era difícil encontrar um bom sapato na indústria nacional. Agora nós já temos bons exemplares. Já temos, até na Dom Bernardino tem vários, tem 40. Já vamos fazer uma propaganda. Homens, vocês que estão buscando sapatos, a Dom Bernardino está com quantos? São 40 modelos. 40 modelos com variação de cor. Com a curadoria do Marcos. Sem dúvida. Você não vai lá só comprar um sapato. Não, faço questão absoluta de acompanhar, de orientar. Tem toda uma orientação. E a ideia, o que a gente diz sempre é que assim, você precisa tirar um elogio. O que eu pergunto para os homens todos, porque tem essa coisa da autoestima masculina e tal, sempre abalada no aspecto da imagem, qual a última vez que você foi elogiado? Se você não foi elogiado, se teu sapato não foi elogiado... Um sapato de homem bem escolhido é tudo. Pois é. Então as pessoas acham seu sapato feio. Elas só não falaram. É verdade, porque a gente tem vergonha de dizer pro homem que o sapato dele é feio. Sim. Eu olho assim e falo, ai, que sapato horroroso. Mas a gente não tem, diferente de pra mulher, que acho que a gente tem mais, mas a sensação que eu tenho é que a gente ofende o homem quando fala mal do sapato dele, Marcos. Pois é. Existem culturas, Silvia, que o sapato é infinitamente superior à roupa. Na Inglaterra, por exemplo, você vê uma pessoa elegante através dos sapatos. Do sapato. Às vezes a roupa está puída, não está nem passada, mas o sapato está impecável. Então essa coisa de cuidar dos sapatos para mim é um ritual. Tem outros significados. Então quando eu lustro meus sapatos, muitas coisas vêm assim na cabeça, tipo cuidar daquilo que você comprou com suor, né? O trabalho, estar preocupado com o outro que vai olhar teu sapato e falar, nossa, você veio com esse sapato para me ver e você teve o trabalho de limpá-los, de lustrá-los. O sapato é um código, né, Marcos? É um código. Ele é um código. E a exemplo do teu rosto, por exemplo, das tuas expressões, das tuas emoções, não dá para esconder o sapato. Não. Né? Que interessante. Ele será visto, em algum momento ele será visto. Então, os sapatos são coisas assim muito fortes, são elementos que, como são, não estão no vestuário feminino.
Existem modelos inspirados, mas os sapatos masculinos clássicos, eles são muito de uma coisa que a gente chama de sartorial. Então, quando você gosta do que é sartorial, que é o que está ao redor da sartoria, da alfaiataria, existe N coisas, né? Então, carros antigos, óculos, bengalas, charutos, chapéu, sapatos, relógios, né? Todas essas coisas são do universo sartorial, elas estão ao redor, ou seja, elas combinam muito bem com o terno. E como por conta do mundo que vivemos e dos compromissos e tal, há uma dificuldade enorme em se vestir de maneira lenta. Eu, quando vou vestir noivos, nós fazemos esse trabalho também no dia, né? Eu falo, olha, vista a calça, depois vista a meia, depois vista a calça, depois vista a camisa, aí coloque a gravata, depois coloque o colete, depois coloque o paletó. Eu acabei de dizer isso, eu olho para ele e já está vestido. Já está até com paletó. Então ele não consegue parar e curtir esse momento, colocar ritualizar, cada botão, se vestir para o casamento, olhar, imagina no dia a dia, estou dizendo no dia do casamento. No dia a dia nem, né? Ele nem sabe o que ele vestiu. Pela praticidade também, eu entendo, o homem está muito nessa de precisa ser prático e rápido e tal, mas você escolher os cosméticos que você vai usar no dia do teu casamento. Qual é o protetor solar? Qual é o creme para suas mãos? Pequenas coisas, né? Qual é o perfume que eu vou usar no dia do meu casamento? É doar-se, é surpreender, é seduzir, né? Eu acho que tem sim uma perspectiva do que é sexy, do que é sedução, muito para o lado sexual da coisa, né? Essa coisa do a little bit, um pedacinho que fora do Brasil. É preciso que as pessoas queiram um pedaço teu. Né? E a roupa, ela abre portas para isso, ela garante com que você seja ouvido. É claro que o que está dentro é o que vale, o que você estudou. Sim, mas a primeira coisa que vem, gente, não menosprezem o poder da imagem, não menosprezem o poder de um terno bem cortado, de uma boa apresentação, de um traje, chega a ser infantil, né? Brigar com isso, né? Com essas características. Existem discursos nesse sentido, tá? Que o que está dentro, que vale... Mas sabemos que, na verdade... Mas no dia a dia a gente faz uma leitura. Sim, depois sim. Até você recodificar, reprogramar aquela leitura que foi feita, demanda energia. Temos tempo para isso? Temos paciência para ficar todo momento, ficar reconstruindo a imagem que num primeiro momento eu já passei para você, né? Muito mais complexo. E, Marcos, assim, nossa, quase uma hora de conversa, eu prometo que é a última. Tá. Marcos, como que a gente, no vestido de noiva, até por ser mais o meu universo, no feminino, a gente consegue ver isso muito, muito fácil. A gente consegue perceber o valor, né? Eu ponho a mão no vestido, eu já sinto o tecido. Quando eu pego a renda, pela nuance da renda, o acabamento da renda, às vezes as peças que vão para o bordado, a forma como elas brilham, eu consigo reconhecer muito fácil. E até roupas do dia a dia feminino, né? Você já sente, você joga o tecido, você percebe a seda, enfim. Como que a gente ensina, como que a gente aprende a admirar como que eu sei que isso aqui tem valor? Aonde está o valor? Sim, você vai tocar. Esse, por exemplo, é um dos tecidos mais famosos do Qual mundo. Qual câmera, Patrick, que eu mostro? Nessa aqui, ó. Né? Que é a Zegna, né? Esse é um tecido, não é a maior gramatura que você tem disponível, mas esse já é um tecido muito acima da média. Por isso que o nome dele é Hermenegildo Zegna, por causa do tecido? Não, é uma marca que, entre outras coisas, tem um lanifício, inclusive roupas prontas e ternos prontos. Entendi. Uma marca secular, italiana, enfim, ela é muito importante. Mas por que eu te dei esse exemplo, né? Quando você toca num tecido como esse, ele tem movimento, fluidez, caimento, toque, ele é muito acima da média. O mercado é feito de tecidos, o mercado quase que todo, tá? Primeiro de tecidos sintéticos, né? Quando não sintéticos de gramatura, ou seja, tecnicamente inferiores a esse. Todo sintético é ruim? Não, nem todo sintético é ruim. Depende para o que ele será usado. É preciso ter uma destinação para aquilo. E fazer sentido o fato dele ser sintético naquele cenário. Naquele cenário, nem todo sintético é ruim. Mas isso aqui é uma delícia. Né? Sim, primeiro, o que você tem aí? Caimento, durabilidade,
absoluto conforto térmico, então ele é muito fresco, ele é muito elástico. Você tem uma variância de muitos graus, para cima, para baixo, e é imperceptível, né? Nós estávamos lá fora de terno e eu estava confortável. Quando eu entrei aqui, continuo confortável. Esse também é um tecido italiano de gramatura alta. Então ele resiste a usos a uso costumaz, tem excelente conforto térmico e caimento impecável. Um leigo é capaz de diferenciar um terno feito com esse tecido e feito com outro. Você talvez não sabe dizer o que tem ali. Mas eu sei que ele é diferente e que ele é melhor. É impossível não perceber. Tá. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim. No toque, no olhar, no caimento, em como o tecido se movimenta, na ausência ou presença de brilho. Existem N aspectos que diferenciam muito um terno muito ruim, de má qualidade, de um terno de alta gramatura. E geralmente o tecido é o mais gritante deles, é o que mais facilmente você consegue perceber. Eu faço um paralelo com gastronomia. A alfaiataria ela precisa de bons insumos. Por quê? É possível você fazer uma comida ruim com insumo bom. Mas Sim. É quase impossível você fazer uma comida boa com insumo ruim. Na alfaiataria é a mesma coisa. Quando eu comecei a costurar, o meu sonho era comprar um tecido de R$5 e fazer um terno incrível. Tá? Não vai rolar. Mas eu era novo e bobo. E depois de trabalhar... Sonhador, né? Isso, depois de trabalhar 200 horas naquele tecido, eu percebi que era uma ilusão. Uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Eu ignorei que tinham 400, 500 anos de alfaiataria antes de mim, né? Bobagem. E que era irrelevante 4 esse tempo. séculos, esses testes não foram feitos. Com certeza não fizeram. E aí eu, tentei e percebi que não dá. Não tem como. O tecido é um dos grandes segredos, dos grandes elementos, né, talvez. Isso. Uma outra coisa interessante é que a alfaiataria é um conjunto de técnicas, não é um tipo de roupa. Então, quando você fala que uma roupa é de alfaiataria, via de regra, ela deveria passar por um conjunto de técnicas. Corte impecável, entretelamento, tensões de máquina diferente em regiões específicas da peça, né? Não é só o aspecto social. Então há esse erro crasso de dizer assim, essa calça é de alfaiataria. Se ela não passou por essas etapas... Ela não é alfaiataria. Ela pode até ser uma roupa social, mas não é uma roupa de alfaiataria. Alfaiataria nem toda comida, eu imagino, passa por pode se chamar de gastronomia, certo? Não, tem algumas coisas que são só comida. Então, tem coisas que são só roupa e não são alfaiataria. São só comida. Tem tecidos que são só pano. Exatamente. Não, eles são só tecidos. Marcos, pra gente... por mim, eu ficava aqui 2 horas. Marcos, pra gente encerrar, eu sempre peço pra você, para os nossos convidados em geral, que eles nos passem o comporte-se dele. É uma dica dentro do teu universo, né, dentro do teu negócio, para as pessoas. Então, para a gente encerrar, qual que é o seu comporte-se? O meu comporte-se primeiro, seja generoso para as pessoas, cuidando-se de si. A coisa de colocar a máscara em você primeiro para possibilitar que você possa salvar a outra pessoa. Para mim, sempre foi assim. Lá, quando eu peguei lá a minha primeira mesinha no lixo para colocar no meu ateliê lá, que foi assim essa história, aí no outro a gente conta outra. A gente vai ter que marcar a segunda parte dessa conversa. A ideia era ter suporte para que eu pudesse sentar para colocar alguém no meu colo, porque senão nós iríamos desmoronar juntos. Então, meu comportamento de vida é me fortalecer, não enquanto egoísmo, mas em poder colocar ao meu redor outros empresários negros, outros alfaiates. Existe uma frase importante na alfaiataria, que é o que a gente quer fazer no futuro, que é a educação, né? Ou seja, criar educação para a alfaiataria, formar outros alfaiates do passado, que dizia assim, aqui no Paraná, inclusive, a agulha pesa menos que a enxada. Então, colocar um filho naquela época para costurar era garantir a ele uma vida melhor. Então eu espero que de agora para o futuro outros alfaiates se formem, se depender de mim, cada vez mais. Que lindo, que lindo, que lindo. E Marcos, para a gente finalizar, você sabe, a primeira vez que eu fui lá na Dom Bernardino, eu vi uma prancheta lá dentro.
E eu queria saber a história daquela prancheta, se ela é meramente decorativa. Porque ela me trouxe um aquecimento no coração. Quando eu olhei aqui, eu falei, gente, arte, desenho. E eu sou designer de interiores. Primeira coisa, quando eu cheguei no escritório, eu tenho uma prancheta. Eu tirei de casa, eu falei, deixa aqui no escritório. Eu falei, nossa, porque como traduz o nosso trabalho? De quem que era aquela prancheta? Nossa, aquela prancheta, ela tem história. Era de um arquiteto que me deu de presente, porque digitalizou a coisa do desenho. E ali no ateliê ela tem função mesmo, às vezes eu rascunho, coloco ali. Nós tínhamos ainda no ateliê a sorte de ter um artista plástico, que fez todos os nossos quadros. Que tem os quadros da Dom Bernardino que são maravilhosos. Que é o Vitor Zanotto, ó. Vitor, olha siga só. Esse cara aí que ele é genial. Qual que é o arroba do Vitor? Invisível Galeria. Arroba Invisível Galeria. Isso, o nome dele é Vitor Zanotto. Ele é um artista sensacional, um parceiro, um cara que abriu portas para nós também. Então, ele contribuiu de forma grandiosa para ser um ambiente mais artístico. O ateliê virou um ambiente muito mais artístico com a presença dele, porque ele estava ali o tempo todo desenhando. Sabe, quando ele estava lá, a gente ainda vive isso, mas quando ele estava lá era mais... Sabe quando você chega no teu emprego e parece que tem figurantes lá? Então eu chegava, ele estava lá pintando e tomando café, e aí nós tomávamos café e eu continuava vendo ele pintando, e depois eu ia atender alguém, eu estava tão feliz, eu falava, que loucura isso aqui. Meio cenográfico, isso aqui né? É estranho, e a gente se amava e se ama, então era muito real. Que bacana. A gente vivia um ambiente assim incrível. Aquilo que eu te disse, dá vontade de chegar lá às 5 horas da manhã, não é de mentira. Eu tenho vontade mesmo. Eu não o faço porque senão minha namorada, minha mãe, minhas filhas me matam. Nossa, todo grupo de mulher. Qual é o nome da namorada e da mãe? Flávia, minha namorada. A minha mãe é Cida. A Cida. E as minhas filhas. Eu preciso dizer, vou mandar um beijo para elas, que elas me chamam à tarde por favor. Tá. Olha, Lu, filha, você que me pediu um beijo, tá com seu beijo. Laura, eu preciso mandar pra minha, sabe? Manda para todo mundo que você precisa mandar beijo, aproveita que é teu momento. Isso, um beijo também para a Flávia. E um beijo para a minha mãe. Minha mãe já mandei também? Minha mãe é super ciumenta. Você vai mandar para... Mãe, você primeiro, tá bom? Então vamos lá. O primeiro beijo é teu. Tá? Então pronto, todo mundo já foi muito beijado. Amo vocês são maravilhosos. Recebam os beijos diretamente do estúdio. Adorei. Você viu que foi super assim, não foi ensaiado. Isso eu também não estava pressionado para fazê-lo. Não. Não, nem um pouco. Não, depois a gente manda o corte para vocês, mandar ela diretamente para elas. Flávia e Dona Cida, eu quero ele de volta aqui, então vocês me ajudem a conciliar a agenda, porque a assessoria de imprensa são boa pra... a gente tá tentando há um tempinho trazer o rapaz pra cá. É verdade. E sabe o que era? A gente justamente estava construindo isso, que é a loja. Né? Sim, esses últimos 6 meses, eles foram transformadores assim, na nossa operação, né? Para que a gente pudesse começar a fazer o que a gente está fazendo agora, que é falar mais sobre a marca. Né? Há um tempo atrás a gente estava lá apertando parafuso e pintando assim, as paredes. Acredito. Era assim que era a nossa rotina. Marcos, todo sucesso para vocês, para o novo empreendimento. Eu tenho acompanhado a evolução da Dom Bernardino e é um orgulho, né, a gente poder ter essa referência em trajes masculinos aqui em Curitiba, de termos os nossos noivos extremamente bem vestidos e os homens de uma maneira geral, né? Porque realmente a visão de um homem com terno bem cortado é outra. Silvia, eu que agradeço. Para nós é um prazer. Nós, como eu te disse no início, estivemos lá na guerrilha, né, lá no chão de fábrica, trabalhando de verdade. Então, lidar com profissionais dos quais a gente já viveu na prática é muito mais prazeroso. Você representa esse mercado de forma que nós temos muito carinho, atenção, respeito. Você já sabe o quanto é emocionante quando você
consegue chegar naquilo que de um momento da vida de uma pessoa muito importante. Então nós temos muito respeito por isso, e todo mundo que orbita ao redor dessa realização, você tem uma realização da qual é impossível para nós. Então eu não consigo lidar com aquilo dessa forma. Isso é um skill maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo podcast. Isso é muito legal, era muito importante o seu conteúdo. Então quando a gente recebeu o convite, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver outros convidados e assistir e tal, e quando eu vi eu já estava ali há algum tempo. Então isso é a principal coisa de que é importante, apesar de ser um tema, mas a gente falou sobre coisas da vida, né? E casamento é um recorte da vida, que é tão rápido ali a celebração em si, mas que é uma das poucas coisas que tem a mesma força de outras realizações de vida que demoram muito mais tempo. Né? Então você lembra da sua faculdade dos 5, 6, 8 anos, da mesma forma quando você lembra do dia do teu casamento. Isso foi construído ali ao redor por pessoas como eu, como você, que participam desse momento da vida de outras pessoas e contribuem para que isso funcione. Então, parabéns, vocês, adorei a estrutura, adorei o papo, e que perdure, que cresça, que voe, que tome o país. Para todos nós, né? Para todos os nossos negócios. E que a gente consiga falar. Empreender não é fácil. Não, um desafio diário, né? Ser livre tão pouco quando se empreende, mas também talvez traga um quentinho no coração quando aquilo dá certo e você vai embora dirigindo e cantando. Eu fico dirigindo cantando assim com a janela aberta e as pessoas me criticando na rua. Me deixa, estou feliz. Me deixa. E é isso, eu quero viver muitos momentos da minha vida assim. Quero dirigir cantando de janela aberta. Encantador, né, gente? Eu sou fã. Marcos, muito obrigada. E comportem-se.